Vi algumas pessoas fazendo o seguinte comentário: os Estados Unidos da América perderam no Vietnã e no Afeganistão. Então não são tudo isso. Mas será que perderam mesmo? Ou será que estamos analisando essas guerras com a régua errada? A China invadiu o Vietnã em 1979 e foi expulsa em menos de um mês. Os Estados Unidos da América, por outro lado, ficaram décadas no Vietnã. A Rússia entrou no Afeganistão em 1979 e saiu derrotada em 1989. E os Estados Unidos da América ficaram por 20 anos, 2001 a 2021. Hoje, a gente vai entender, com fatos concretos e contexto, vamos comparar três potências: Estados Unidos, Rússia e China, e descobrir quem realmente vence as guerras, e por que o resultado nem sempre é o que parece nas manchetes. Vietnã, Estados Unidos versus China. Quando falamos do Vietnã, precisamos separar três coisas. 1. O envolvimento americano no conflito, que levou à presença militar em larga escala. 2. A natureza da guerra, guerrilha e guerra de população. 3. A operação da China em 1979, que é um episódio separado e muitas vezes mal entendido. Os Estados Unidos no Vietnã. A presença americana começa já na década de 1950, em apoio ao governo do Vietnã do Sul e em oposição ao Vietnã do Norte comunista. A escalada decisiva veio depois do episódio do Golfo de Tonkin, agosto de 1964, que levou ao Golfo de Tonkin Resolution, autorização do Congresso para ações militares mais amplas. A partir de 1965, houve envio maciço de tropas de combate. O esforço americano foi escalonado. Em poucos anos, as forças passaram de dezenas de milhares para meio milhão. O pico oficial de tropas americanas no Vietnã foi em 1969, próximo de 543 mil militares presentes no país. Esse número mostra a dimensão da intervenção e por que o esforço foi tão custoso. A natureza da guerra. O conflito no Vietnã não foi uma guerra convencional de confrontos nítidos em grandes frentes. Foi uma guerra de guerrilha e de suporte da população local, Vietcong. O exército do Vietnã do Norte e as forças insurgentes usaram táticas de infiltração, túnel, o apoio da população rural e conhecimento do terreno, fatores que neutralizaram parcialmente a superioridade tecnológica e de fogo dos Estados Unidos da América. O célebre Tet Offensive, 1968, foi um ponto de virada político. Militarmente, os Estados Unidos da América resistiram, mas o impacto na opinião pública americana foi profundo. O resultado e a queda de Saigon. Apesar do enorme esforço, com milhares de batalhas e um custo humano colossal, milhões de vietnamitas mortos e dezenas de milhares de americanos mortos. A presença americana terminou com a queda de Saigon em 30 de abril de 1975. Quando as forças do norte ocuparam a capital do sul, a retirada americana mostrou limites de uma intervenção militar quando falta apoio político interno e uma solução política sustentável. A invasão chinesa de 1979. Em 1979, a China lançou uma ofensiva contra o Vietnã continental num conflito de curta duração. De fevereiro a março de 1979, a China reagiu à ocupação vietnamita do Camboja, derrocamento do Khmer Vermelho, e queria punir o Vietnã e enviar mensagem política. A ofensiva chinesa foi, na prática, uma campanha punitiva de curta duração. Enfrentou forte resistência vietnamita e sofreu perdas significativas. A campanha durou semanas, e a China declarou missão cumprida e se retirou. Fontes acadêmicas e análises apontam que o custo humano e material foi alto e que, politicamente, o objetivo de longa ocupação não existiu. O que isso nos ensina? O tempo e o objetivo definem sucesso. Os Estados Unidos da América fizeram um esforço muito maior e por mais tempo, mas enfrentaram um problema político e guerrilheiro que não foi resolvido pela superioridade tecnológica. A China, por sua vez, mostrou capacidade de projetar força localmente, mas não tentou nem conseguiu transformar isso numa ocupação longa. O confronto foi limitado, custoso e não resolveu todas as ambições políticas. Portanto, ganhar ou perder depende de metas, custos aceitáveis e do contexto político, não apenas do tamanho do exército. Afeganistão, União Soviética versus Estados Unidos da América.
O Afeganistão é muitas vezes citado como o lugar em que potências se desgastam. Para entender bem, precisamos ver as diferenças de objetivos, estratégias e resultados entre a União Soviética e depois os Estados Unidos. A intervenção soviética, 1979 a 1989. A União Soviética interveio no Afeganistão em dezembro de 1979 para apoiar um governo comunista em apuros. O conflito foi longo, cerca de 10 anos, e a resistência afegã, os Mujahedin, apoiada por vários países, incluindo a ajuda dos Estados Unidos da América, via operação conhecida como Operation Cyclone, infligiu custos pesados aos soviéticos. Em fevereiro de 1989, as tropas soviéticas retiraram-se. Muitos historiadores veem a guerra como um fator importante no esgotamento político e econômico URSS. A intervenção americana, 2001 a 2021. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos da América invadiram o Afeganistão para derrubar a Al-Qaeda e derrubar o regime talibã que os abrigava. Essa intervenção transformou-se em uma campanha longa de contra-insurgência. Tentativas de construção de instituições e combate a grupos extremistas. A presença americana terminou em 2021, quando as tropas foram retiradas e o Talibã retomou o controle. A operação durou cerca de 20 anos, tornando-se o conflito mais longo da história americana. Diferenças entre a experiência soviética e americana. A URSS tentou manter um regime aliado com ocupação convencional. Os Estados Unidos da América combinaram operações antiterror com tentativas de reconstrução política. Nos anos 80, os Mujahedin receberam apoio externo considerável. Armas, treino e dinheiro, que permitiu sustentar a resistência. Nos anos 2000, o enfrentamento incluiu atores regionais complexos, Paquistão, Irã, redes transnacionais. Ambos os compromissos foram dispendiosos em termos humanos e políticos. A URSS saiu desgastada. Os Estados Unidos da América também pagaram altos custos políticos e financeiros. Mas a escala, o alcance tecnológico e a presença global americana foram diferentes. Os Estados Unidos da América mantiveram capacidades de projeção global após 2021, enquanto a União Soviética entrou em colapso pouco depois de sua retirada. Fatores múltiplos contribuíram para isso. Um país pode perder uma guerra local sem deixar de ser poderoso globalmente. A relação entre derrota tática, operacional e declínio estratégico é complexa. Duração não é sinônimo de fracasso absoluto. Depende se os objetivos estratégicos foram alcançados ou não. Guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é contemporânea e complexa, e por isso os números mudam, e há muita disputa de narrativas. Vou explicar a cronologia, expectativas e o episódio da Operação Spiderweb, com cuidado para separar afirmações confirmadas de reivindicações. Planos russos iniciais e expectativa de vitória rápida. No início da invasão, em fevereiro de 2022, muitas análises e sinais, incluindo avaliações ocidentais e sinais de planejamento russo, sugeriram que Moscou esperava uma campanha rápida para capturar as principais cidades, incluindo Kiev. Isso não aconteceu. A campanha encontrou resistência organizada, logística russa mostrou falhas, e a guerra se transformou em conflito prolongado. A ideia de 3 dias aparece como resumo das expectativas de vitória rápida que Moscou, ou certas narrativas pró-russas, esperava, mas que não se concretizaram. Território ocupado e variações temporais. As estimativas de território controlado pela Rússia variam com ofensivas e contra-ofensivas. Relatórios públicos nos anos seguintes indicaram que a área efetivamente ocupada ficou em torno de 20% do território ucraniano. Em certos momentos, a percentagem muda com o tempo. Isso confirma que a invasão não resultou em ocupação total e rápida, como alguns previram. Operação Spiderweb, 1 a 3 de junho de 2025. A Ucrânia SBU afirmou que uma operação envolvendo 117 drones atingiu múltiplas bases aéreas no interior da Rússia, danificando e destruindo dezenas de aeronaves. A Ucrânia chegou a citar números, como 41 aviões atingidos em declarações oficiais. Algumas reportagens e o próprio governo ucraniano falaram em impacto significativo sobre bombardeiros estratégicos, imagens de satélite e análises da Reuters e do Washington Post confirmaram danos substanciais em pelo menos alguns aeródromos. Por exemplo, Belaya,
ou lenha, mostrando várias aeronaves em chamas ou destruídas, o evento foi considerado por analistas como um dos ataques mais danosos às capacidades aéreas russas em profundidade até então. Porém, as avaliações de danos variaram. Autoridades dos Estados Unidos da América e análises independentes estimaram um número menor, por exemplo, entre 10 e 20 aeronaves destruídas e atingidas. Segundo relatos de oficiais americanos, citados pela Reuters, menos do que algumas das reivindicações ucranianas iniciais. Há narrativas e memes que romantizam a ideia de drones improvisados feitos na garagem, mas o que os relatórios independentes mostram é que a operação foi complexa. Exigiu logística, infiltração, uso de plataformas comerciais e militares e coordenação técnica. Não foi um gesto puramente amador. Chamar isso de feito na garagem é hipérbole, embora haja elementos de improvisação e inovação tática por parte ucraniana. Por que essa operação foi importante? A Operação Spiderweb demonstra que hoje uma ação de longo alcance, usando drones e técnicas de infiltração logística, pode atingir ativos estratégicos em profundidade, incluindo componentes da tríade aérea e radiológica que antes seriam considerados seguros longe da linha de frente. Mostra também que uma campanha bem planejada de drones combinada com coleta de inteligência e cobertura logística pode causar danos que outrora exigiriam ataques aéreos convencionais. Isso altera a equação de custo-benefício para potências, que antes julgavam seus hangares no interior como relativamente seguros. A diferença entre Estados Unidos, Rússia e China não está apenas em números de soldados ou tamanho de território, está na mentalidade militar e tecnológica. Os Estados Unidos da América construíram uma rede global de poder, bases em todos os continentes, alianças, satélites, porta-aviões, inteligência e logística. Eles podem projetar força em qualquer parte do mundo em poucas horas. A Rússia e a China, por outro lado, concentram seu poder em torno de suas fronteiras. São potências regionais com capacidade nuclear, mas com desafios de alcance, tecnologia e economia. Ambas tentam imitar o modelo americano, mas ainda não têm o mesmo ecossistema militar industrial. E é aí que entra a questão central. Vencer uma guerra não é o mesmo que manter o poder. O verdadeiro vencedor é quem continua ditando as regras, depois que o tiro para de soar. Se existe uma lição em tudo isso, é que o mundo não muda apenas com exércitos, mas com estratégia, tecnologia e tempo. Os Estados Unidos já foram derrotados no campo de batalha, mas continuam vencendo no campo da influência. A Rússia, mesmo vencendo algumas batalhas, enfrenta isolamento e sanções. E a China observa, aprendendo, esperando o momento certo. No fim, o verdadeiro poder não está em vencer uma guerra, mas em permanecer como a maior força mesmo depois dela. E agora eu quero saber, o que você acha? Quem realmente vence as guerras? Os que dominam o campo de batalha? Ou os que dominam o mundo depois dele? Se você curte vídeos assim com fatos, contexto e reflexões sem filtro, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Aqui, a gente vai fundo para entender o que realmente acontece por trás das manchetes. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.